Então tá bom. O senhor está no comando. Bom, estamos aqui iniciando mais uma live, né? Uma realização da União Espírita Allan Kardec, que é sediado no Jardim Monte Líbano, na Rua Iviema, 5.565. Começamos essa live com palestras, radiações, né? E hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Graças a Deus, já estamos na questão 127. Ali o Dilon colocou qualquer coisa como 36, 36 aulas. É 36 reunião do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, né? Porque Isso. a live mesmo já faz uns 3 anos, não é? Que a gente tem. Então, nós sentimos felizes, ou tem uma pessoa, ou tenha duas, ou tenha 3, ou tenha 4, ou tenha 10, para nós não faz diferença. Nosso estudo é o mesmo, né? E a gente sente muito feliz de poder estar aprendendo, porque é uma delícia esse estudo. Então, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Eu vou pedir para a Maria Helena fazer para nós. Então, vamos levar nosso pensamento, continuar elevando, né? Eu creio que nós já estamos pedindo a Deus a proteção, o amparo, e aliviar nossa mente dos momentos da Terra aqui, e prestar atenção nesse ensinamento que nós vamos estudar hoje, para que nós possamos aprender melhor e seguir melhor a vida. Esse é o pedido que eu faço para todos nós. Que Deus nos ampare, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Então, imediatamente nós passamos a palavra para o Odilon, que coordena o nosso estudo. É o nosso coordenador. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão presentes, Orlando, Azir. Boa noite àqueles que vão assistir posteriormente através do YouTube. Boa noite, gratidão a essa espiritualidade que nos auxilia nesse trabalho, que coordena esse trabalho de estudo que nós fazemos. Aqueles que vieram para nos ensinar, nos orientar, nos intuir, aqueles também que vieram, assim como nós estamos fazendo, aprender, né? Trocar experiências, né? A gente sabe que sempre está com amigos espirituais ao nosso lado. E hoje nós, como o Orlando falou no início, nós estamos na nossa reunião de número 36 do estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos fazendo a parte segunda do Mundo dos Espíritos, a questão número 127. Na semana passada, nós ficamos na questão 126. E para nós recordarmos, né, 126, só para depois a gente dar encaminhamento, que é uma sequência, Kardec ele coloca as perguntas e elas vão sempre fazendo uma sequência, uma depende da outra, né, para a gente até buscar esse entendimento. E a 126 é aquela que diz assim: chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Aí a resposta dada pelos espíritos: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros. E a todos ama com o mesmo coração. Aqueles que são chamados maus, porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Então, essa foi a questão que nós fizemos na semana passada. E o que é a questão aí, né? Vamos comparar, Kardec sempre usa a comparação do pai. O pai, ele tem, digamos que ele tem 2 filhos, né? Um filho
ele passa e faz muitas atrapalhadas, comete muitos equívocos durante a vida dele, mas ele também vai chegar à perfeição, né? Todos vão chegar, vão aprender, e vão crescer e vão se desenvolver. E aqui um outro, ele cresceu sem fazer tantas coisas erradas, né? Cresceu tranquilo, né? Sereno, no grau da perfeição. O pai ama menos aquele que deu mais trabalho do que o outro? Então, essa é a pergunta. Deus olha de igual maneira a todos, né? Se nós que somos pais imperfeitos amamos a todos os nossos filhos, imagine Deus, que é o Pai Supremo, que está acima disso aí, né? Ele entende que nós cometemos equívocos, que nós estamos no caminho do aprendizado e ama a todos. Então, essa foi a questão número 126 da semana passada. Se o Orlando Azi quiser fazer algum complemento, ou então nós já vamos passar para 127. Não, eu acho que já foi soletrada. Sempre tem, né? Alguma coisa para a gente. Mas eu acho que tá bom. Tá bom, né? Então vamos Tá para bom. 127. A 127, se o Orlando quiser fazer a leitura, aí na tela, ou então, se você tiver o livro dos Espíritos. Eu quero na tela, eu acho, mas até ia sugerir isso, porque a letra fica grande, né? A 127 pergunta o seguinte: os espíritos são criados iguais a faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabemos de onde vêm. Preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Os espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza, simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus. Desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus, desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados. Aqui saiu uma faixa, eu não poder formar, senão. Enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal. Mal. Aí tem uma faixa preta aqui que atrapalhou minha tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Isso. Isso. Aí, livre-arbítrio é ponto, né? Ponto. Aí conclui a resposta a essa questão. Aí, se você quiser fazer um comentário. Não, eu vou passar para a Maria Helena. Fugiu completamente. Vamos lá, então. Primeiro vamos ver a questão, né? A pergunta. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Bom, isso nós vimos lá no início, que eles são criados o quê? Simples e ignorantes, né? Aí a resposta que o Espírito diz são criados iguais. Porém, aí vem o porém. Não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Então, são criados simples e ignorantes, né? Então, as faculdades intelectuais são iguais, mas tem o quê? O livre-arbítrio. Aí, o que o livre-arbítrio diz para nós? Você pode seguir um caminho ou outro caminho, né? Você pode seguir, aliás, não um caminho ou outro, né? Mas infinitos caminhos, né? Tem vários, né? Então, a gente tem essa liberdade, Deus nos dá essa liberdade de escolha, embora nós somos criados iguais.
Aí a gente vai progredindo. Uns vai mais rápido, em inteligência e também em moralidade. Outros vão mais lento. Então, eles progredem mais ou menos rapidamente a inteligência como em moralidade. Então, nós vamos progredindo, cada um na sua velocidade, no seu tempo de crescimento. Por que isso? Porque nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Aqueles que querem ir mais rápido, vai mais rápido. Aquele que é mais lento, vai mais lento. Aí, no segundo parágrafo, ele diz que os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso eles são perfeitos. Eles foram criados também simples e ignorantes, só que eles escolheram o caminho do bem desde o começo. Mas eles eram perfectivos, eles não tinham todo o conhecimento necessário, né? Dentro deles tinha sementes que estavam desenvolvendo. E eles escolheram o caminho do bem, mas nem por isso eles são perfeitos. O que eles têm de diferente, talvez, é a questão dos maus pendores que eles não tinham. Mas, ainda que eles não tenham maus pendores, eles precisam passar pela prova da reencarnação para ganhar o quê? Experiência e conhecimentos. Porque essa experiência e esse conhecimento é indispensável. O que é indispensável? Nós todos precisamos ter essa experiência e esse conhecimento para alcançar a perfeição. Não adianta ser bonzinho, mas não ter conhecimento. A gente precisa desenvolver o aprendizado. Aí ele faz a comparação aqui com as crianças. Mesmo aquelas crianças que são todas boazinhas, tudo tem bondade, né, nos seus instintos, elas precisam desenvolver, elas precisam aprender a caminhar, precisam aprender a falar, precisam aprender a se alimentar sozinho, depois elas precisam aprender outras questões, né, se vestir, enfim, quando elas vão crescendo mais, elas precisam estudar, precisam ter aprendizado, e nisso elas vão crescendo, então elas precisam passar por essa experiência, e assim também somos nós, os espíritos, desde o início. Nós precisamos passar da transição da infância até a maturidade, né? Então a gente passa todas as fases, igual a criança, infância, pré-adolescente, adolescente, maturidade, então tudo isso. E nos homens, nós, seres humanos, são bons e outros são maus desde a infância. Né? Desde o comecinho a gente demonstra, às vezes, um certo pendor, pode acontecer isso. Aos espíritos que são bons ou maus desde a origem. Com a diferença que a criança, ela não tem ainda, a criança está com seus instintos ainda em formação, e o espírito, ao formar-se, nem é bom, nem é mau. A criança traz algumas experiências, né? Algumas tendências de outras vidas. Já os espíritos, não, eles não têm essas tendências. Mas tem, então, dentro dela, todas as tendências, né? Todas. Aí ele pode escolher para onde ele quer ir, para o mal, para o bem, para o conhecimento, para a intelectualidade, para a bondade, ou pode ir para os dois, né, simultaneamente. Isso tudo ele faz por quê? Porque ele tem o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é que deixa o homem escolher esse crescimento. Né? De acordo com o João está participando, viu? Ô, João, boa noite, João. Seja bem-vindo. João da Molim, o nosso presidente. Noite. Boa noite. Você pegou essa questão 127, que você quer comentar um pouco sobre ela? Eu já concluí a minha... Eu cheguei agora e aí eu estou meio perdido. Está meio perdido? Ah, então tá. Então vamos para 128. É isso? Vamos para... E aproveitando que você está meio perdido, você pode fazer a leitura dela para nós? Deixa eu colocar ela aqui na tela. Só um pouquinho. Ah, você vai colocar na tela também? Pode usar o livro dos Espíritos também, se você preferir. Acho que veio... 129. Esse aqui já é um outro título. Nós já saímos daquele título anterior. Vamos começar agora, Anjos e Demônios. E a primeira pergunta de Anjos e Demônios é essa 128. 128. Os Isso. seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins,
formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua boa acepção. Muito bem. Vamos comentar. E podemos entender o que dessa questão? Nós criamos, né, aquelas figuras mitológicas. Acho que em questões anteriores nós já vimos alguma coisa sobre isso aí. Os espíritos tomam certas formas e aí criam-se figuras. E assim, entre essas figuras tem essa questão dos anjos, arcanjos, serafins. Então, aqui ele esclarece que são apenas nomes que nós atribuímos para a gente. Nós classificamos de acordo com aquela nossa experiência, nossa vidência, né? O que a gente percebe, a gente classifica e cria esses nomes. Mas aqueles que estão assim no seu mais alto grau de perfeição, né? Que às vezes até nas igrejas, nas religiões, né? Fazem-se cultos e louvores, seriam os espíritos puros, aqueles que nós já estudamos anteriormente, que estão no mais alto grau. Então, mas a palavra, ela é apenas uma forma de denominar. Ele lembra aqui que até nós classificamos os anjos nem sempre como uma figura de bondade, né? Tem um anjo bom, anjo mau, né? Anjo de luz, anjo das trevas, enfim. É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos para a próxima. A pergunta aí parece que foi respondida de um jeito um pouco meio estranho, porque perguntou: anjos, arcanjos e serafins são uma categoria especial? Diferente dos outros espíritos? Não. E na sequência, são os espíritos puros. Parece que está dizendo que não, e depois que sim, porque se anjos, arcanjos e serafins são os espíritos puros, eles são uma categoria, para mim, especial, diferente dos comuns. São os espíritos puros, que se acham no mais alto grau da escala. Então, são uma categoria especial. E reúnem todas as perfeições. Para mim, isso é uma categoria especial. Categoria especial. De natureza diferente da dos outros espíritos. Mas não vem o caso isso aí. O que importa é o esclarecimento mais embaixo, que anjos, arcanjos, anjos, diz ali, se aplica muitas vezes a designação de todos, palavra anjo, de todos os seres que estão fora da humanidade. Para mim aí, não sei por que usou assim, seria seres, né, fora da humanidade encarnada. Isso. Acho Eu que entendo assim também. Uhum. E assim como nesse início também, sobre eles pertencerem a um grau, a uma categoria especial, eu penso assim que a pergunta ela tem um sentido assim, né, da criação, né?
quando fala em categoria especial, quer dizer, foi criado como anjo, como está na Bíblia, né? A Bíblia não fala em evolução do anjo, né? Tem os anjos decaídos, a doutrina dos anjos decaídos e tudo mais. E como nós já estudamos nas questões anteriores, né, os espíritos puros, eles chegaram a espíritos puros, mas vieram lá do início, simples e ignorantes, desde a criação. Então, nesse sentido, eles não são uma categoria especial. Eles se tornaram especial porque se tornaram puros, assim como todos chegarão, né? Todos chegaremos a essa categoria, uns mais rápido, outros mais lento, mas eu acho que talvez seja nesse entendimento que está escrito aí. O que você me diz? Acho que é isso mesmo, né? Embora não esteja se referindo aí a quando criado e tal, tá se referindo aos espíritos em geral. Em geral. Os espíritos em geral, eles são ditos por anjos, muitas vezes, mas são espíritos. Para nós espíritas, né? São todos espíritos, diferentemente do que as outras religiões classificam de demônios, de anjos decaídos, de não sei o que lá, né? De rebelados, de opositores a Deus, não sei o que. Para nós importa que somos todos espíritos em processo de evolução, uns mais avante, outros um pouquinho aquém. É porque nas religiões, como a Igreja Católica mesmo, né, elas classificam os espíritos como anjos e demônios, mas não falam em evolução, né? Então, não fala nessa que a gente entende as diversas encarnações como método da evolução. E eles não consideram isso. Então ali passa a ideia que são criados classes especiais, né, de espíritos, e não são criados maus. Até isso é um pouco uma forma assim, né, de também não colocar Deus como criando o mal. Então cria anjos, mas daí esses anjos se rebelam, que foi a doutrina dos anjos decaídos, por inveja, ciúme de Deus, alguma coisa assim, né? Que é o Lúcifer e tudo mais, aquela questão que provavelmente nós vamos estudar mais nas próximas questões. Nós estamos falando sobre anjos e demônios, né? Então, imagino que nós vamos rever isso aí dentro dessas questões próximas. Sabe o que eu entendo? Eu entendi assim, que os espíritos, eles têm a vida deles. Então, alguns passou pelo mal e não entusiasmou. Tornou anjos do bem, né? E outros, eles já ficou tão entusiasmados com o mal, com as coisas ruins, e foram, né? E atrasaram a vida deles, né? Atrasada, né? Demorou mais. Está demorando mais, mas eles vão ter que melhorar para merecer a casa do Pai, né? A vida melhor, né? Sem tanto sofrimento. Então, isso mas aumenta, né? Tanto um como o outro parou com o mal. Mas um se entusiasmou-se com o mal, tanto que virou maldoso, né? Não é isso? Ou eu estou errada? Eu entendo até que o Lúcio pode representar essa classe, né, de espíritos que estão ainda resistentes a evoluir, né? Eles resistem, mas vão chegar ao bem também, né? Vai ter que chegar, né? Chegar. Esse é o entendimento da doutrina espírita, porque todos somos filhos de Deus. Deus quer a evolução de todos. Né? Tem espírito mal mesmo, o que eles denominam de demônio, ele quer ser mais que Deus, mais que Jesus, né? Eles acham assim que tem o anjo bom e ele é o do mal, que ele vai prevalecer, mas não vai, né? Ele está enganado.
Inclusive, tem alguns livros espíritas que mostram um pouco isso aí, né? Aqueles espíritos muito mal que eles têm. A Eles ideia combatem Cristo mesmo, né? O objetivo deles é combater Jesus Cristo. é, Olha a ousadia, né? Que tem, né? Eu vou combater o Cristo. Eles se colocam na posição de inimigos do Cristo. diz que eles gostam de ser chamados anjos do mal, Do ou mal. seres do mal, né? E que tem o ser, eles se referem a Jesus, aquele ser do bem, né? E não tem nada a ver, né? Eles têm que melhorar, né? E ficar parecido com Jesus. Eu penso. Tá certo. Vamos para a próxima, 129. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Zé, você quer fazer esse? 129? Os anjos, bom, é bom? Não. A 129 os anjos percorreram? Os anjos percorrido todos os graus da escala. Onde percorrerem todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando seu murar, suas missões chegaram depois, outros gostaram mais ou menos depois para chegar à perfeição. Gastaram mais ou menos para chegar à perfeição. Então, essa questão parece que esclarece também um pouco mais anterior, né? O que você me diz? Né? Eu não estou enxergando bem com esse meu óculos, o senhor está velho. O óculos está ruim. Não, mas entendemos bem como é que é. E aí, quem quer comentar isso aí? Anjos a gente entende por espíritos de luz, né? Eles falam São os espíritos puros, benfeitores, né? aqueles espíritos que estão por espírito puro. Isso. Então, lógico que eles tiveram que percorrerem, né, todos os degraus da escala, ou não. Percorrer, aqui embaixo ainda fala, percorreram todos os degraus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram mais depressa. E outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Aqueles mais endurecidos, né, eles sofreram mais, né? Ele lutava contra o bem. Mas aqui é que dá para entender que nós todos, um dia, vamos chegar à condição de anjos. Todos nós. Pode demorar, mas não tem um que vai ficar para trás, falar, não, esse não tem chance para ele, vai ter sim. Um dia tem chance, mas vai demorar muito, né? Porque não depende depende dele mesmo, exclusivamente dele, né? Mudar a sua condição, né, de vida. Ser menos endurecido, ser mais amoroso. Mais ou menos assim. Eu diria que essa questão ela vem reafirmar, né, a 129, que ela fala, a 128, né, que ela diz que eles são espíritos puros, que já estão no mais alto grau da escala e que reúnem todas as perfeições. E aqui ele esclarece, né, que são aqueles que já avançaram o suficiente para chegar a essa categoria. Lembra das 3 ordens que nós estudamos lá, dos espíritos? Né? Então, no topo da pirâmide lá, né? Da primeira ordem, espíritos puros. Aqueles que já atingiram todos os graus já passaram por todas as provas, né? Para chegar a essa categoria. Vamos fugir um pouco do tema aí, mas exemplo de Jesus, né? Jesus era um espírito
puro, não precisava mais passar por o que ele passou, né? Mas ele se ofereceu para a tarefa, para a missão, né? E veio aqui. Eu acredito que gostaram do mal mais do que do bem. Esse já é outro tipo de espírito, né? Mais emitente, né? Usando do livre-arbítrio, eles usaram do livre-arbítrio, disseram para eles mesmos, não, melhor, é mais fácil essa estrada larga aqui, porque tem espaço, tem divertimento, tem alegria, tem tudo que eu preciso. E fecha o olho para outra que é mais sofrível, né? Mas que vai te ensinar, que vai trazer boas coisas e vai acelerar mais a perfeição que você precisa ter, né? Mais ou menos isso. Para mim ainda é um pouquinho difícil de entender o que é esses anjos, esses espíritos que chegaram ao topo aí, porque parece que chegar ao topo é uma coisa quase impossível. Entendendo esse topo, uma coisa muito próxima de Deus, da grandiosidade de Deus. É um ser inteligente, claro que Deus não está comparado com um espírito, mas está dizendo que esses espíritos aí já não tem mais o que evoluir. Eles já percorreram todos os graus, né? Todas já superaram tudo que tinha que superar de imperfeição. E o que a gente entende, o que parece assim, é que eles já estão num estado de evolução, de regozijo, de serem criaturas divinas inteligentes, tão grande que a única coisa que sobra para eles é o prazer de fazer o bem. Mas é isso. Um prazer, e seria um prazer assim, inenarrável. É um prazer muito grande, constante. Parar de trabalhar, eles não vão parar nunca, né? Porque diz que nem Deus parou, né? Ainda trabalha até hoje, né? Então eles vão continuar trabalhando. Mas aprenderam, né? Chegar num grau que eles têm liberdade, né? Aí é difícil da gente imaginar, porque quando tem as perguntas querendo saber, e como é que é daí quando se chegar a uma perfeição, essa visão de Deus, essa comunhão com Deus, como é que é? Ainda não dá para a resposta. Ainda não dá para falar para vocês como é que é isso, porque é uma coisa muito diferente. Uma coisa muito elevada, uma coisa de uma forma que ainda não tem meios de explicar, de figurar isso para um de nós no grau de evolução que a gente se encontra. Então, esses espíritos aí puros, eu só fico com a impressão de que eles são muitíssimo elevados. E, por isso, também compartilham com Deus de muito poder, né, de muita força, né? Luz, quando se fala luz aí, a gente fica meio confuso com luz física, luz de saber, de sabedoria, de autoconsciência, de consciência de tudo que existe. Enfim, complicado um pouco isso aí, né? Para mim, essa questão aí de tentar entender o que é esses espíritos puros. Não, o que o João está falando, eu também entendo, também é difícil a gente entender, né? Como é que é. Nós estudamos aquelas ordens do espírito, né? Como nós somos encarnados e a gente sempre vive provas, né? E a gente tem dificuldade de entender como é que chegar ao espírito puro que não tem mais prova.
Não tem mais nada a provar, ele já é puro, ele sabe tudo, né? Chegou ao grau máximo da perfeição. E daí a gente sempre tem aquela ideia, né, de que parece que a ociosidade ainda é um caminho para ficar bem, né? Mas fala, não, ele trabalha sempre. O nosso trabalho aqui que a gente desenvolve, ele tem umas consequências, né? A gente se cansa, a gente, né, tem algumas consequências que não são tão prazerosas assim. Ainda que a gente sinta muito prazer no resultado, principalmente quando, né, a gente vê aquelas realizações nossas, mas a gente sente uma certa fadiga, uma certa exaustão. Então, a gente tem dificuldade de entender esses espíritos puros, que chegou ao máximo da perfeição, como é que é o viver, né? Como é que é a felicidade, como é que isso, em algumas questões, é isso que o João colocou mesmo, né? Eles mesmos falam que a gente ainda não tem essa capacidade de entender isso, porque nós não temos uma referência ainda. Né? Nós estamos ainda tão longe, tão distante dessa perfeição, que nós não temos a capacidade de compreender essa situação ainda. Né? Então, é uma descrição, né, que a gente apenas lê, mas a gente não consegue sentir, né, isso assim. Não, isso é... Uma coisa eu digo assim, eles continuam trabalhando, né? A felicidade deles é trabalhar, ajudar os outros, né? Aqueles que estão embaixo, né? Então eles continuam lá onde eles estão mesmo, trabalhando. Nosso lar dá uma ideia um pouco sobre isso aí, né? E lá também, né, os espíritos, eles não atingiram o grau máximo da perfeição, mas lá estão numa situação muito melhor que a gente, por exemplo. Muitos espíritos lá estão. E eles trabalham o tempo todo. Né? E eles querem trabalhar. Né? Quando eles ficam sem trabalhar, eles ficam como que angustiados, né? Ficam sentindo, não se sente bem. Né? E quando estão todos ali, que já chegaram a um grau de consciência um pouco melhor, buscam o trabalho. E qualquer tipo de trabalho, né? Que até mostra a questão da humildade ali, né? As pessoas que têm um alto grau de intelectualidade fazendo serviços assim braçais, né? Serviço bem modesto assim o objetivo é auxiliar o próximo e pronto, né? Não importa a natureza do trabalho. Então, ali dá para a gente ter uma ideia, assim, acho que muito pequena ainda, né? Sobre talvez essa situação dos espíritos puros. A gente ainda não entende bem isso aí, não. Mesmo estudando, mesmo tendo um bocado de explicação aí no livro dos Espíritos no início, ainda fica uma coisa meio nebulosa mesmo. É o sentir, né? Com o tempo, acho que a gente vai pensando, melhorando esse. Vamos para 129, então? Orlando, pode ser tu? 130? 130, eu tô atrasado. Deixa eu mudar aqui, 130. 131, não, 130, é isso. Aí está, 130. Então, sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Uma pergunta, né? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. E que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todo o tempo. Acho que essa pergunta tem muito a ver com a outra, né? Já atingido o grau supremo, né? Está numa condição tal, né? Mas isso não quer dizer que vai viver num paraíso sem fazer nada, porque aí não seria um paraíso também. A ausência do trabalho, ela
traz um transtorno muito grande para qualquer um. Né? Você fica ocioso ali, qual é a vantagem de progredir, então, né? De chegar a um grau máximo de perfeição e depois não precisar trabalhar mais? Acho que o trabalho é que enobece. Deus é Deus porque continua trabalhando. Né? E a gente se valendo dele, porque quando a gente precisa, está numa dificuldade, para que a gente recorre? Para Deus. Né? Então, eu imagino que seja isso aí. Quem quiser Então, a pergunta é sobre o equívoco, né, que cometemos, ou que muitas religiões cometem, de acreditar que alguns seres foram criados perfeitos e superiores. Foram criados, né? Então, que admite a existência de seres criados perfeitos e superiores. Então, desde o início foi criado perfeitos e superiores, esses anjos, né? Eles não admitem que eles foram crescendo, foram evoluindo, né? E aí, da onde que nasce essa ideia que está assim presente na tradição de quase todo mundo, quase todos os povos, na cultura de quase todos os povos, essa ideia? E aí vem a resposta que a gente, talvez por conta da nossa ideia, né, de eternidade, que nós não temos como nem medir, nem entender o que é isso, eternidade. Então, a gente confunde, né? Não admite que eles já passaram por todas as fases da evolução, né? Que são perfeitos, né? Que um dia foi igual a nós. Né? Imagine a gente pensar num anjo, num santo, né? Que ele cometeu pecado algum dia, né? Que ele cometeu algum erro, algum equívoco. Né? Acho até uma heresia isso. Então, é mais fácil a gente admitir que sempre foram perfeitos. Só que daí a gente vai para o lado, né, da questão dos privilégios. Né? Deus criaria seres privilegiados, né? Uns bons desde o começo e outros ainda que necessitam se tornar bons pelo próprio esforço. Isso não seria uma questão justa. Mas é um caminho, né, para o entendimento das pessoas, né? A gente ainda trabalha nessa ideia, né, de que vai se evoluindo. A doutrina espírita, né, traz essa ideia que a evolução ela foi para todos. Né? Pode até haver, pode não, há sempre, né, uns que crescem mais rápido que o outro, mas por mérito próprio, por uso do livre-arbítrio, não por privilégio. Porque Deus escolheu, ó, esse aqui, eu vou dar uma condição melhor, esse aqui eu vou dar mais dificuldade. Não é bem isso, né? Não seria isso. Não é nada disso. Alguém quer comentar mais? Um ponto importante aí é que está esclarecendo que quando a nossa humanidade foi criada simples e ignorante, já existia nos seres da criação de Deus, que é inimaginável, já existiam os espíritos superiores e puros que já tinham chegado a esse grau, outros espíritos, né? Não sei como é que a gente pode dizer, se é das outras humanidades, das outras partes da criação, já existiam. Certamente que na nossa criação e na nossa evolução, alguns ou muitos desses espíritos tiveram fazendo ou acabaram sendo a mão de Deus aí na nossa criação. Esses espíritos puros, perfeitos, né?
Porque Deus, como que Deus age? Como que Deus cria? Novas criações, novas criaturas, novos orbes, né? Novas civilizações, novas humanidades. Como é que Deus cria? E esses espíritos já existiam, já tinham adquirido a sua evolução, feito toda a sua caminhada evolutiva, e estão cooperando com Deus na sua obra de criação, que é constante, não para nunca. Isso aí está dizendo que serve para explicar por que que todos os povos, todas as crenças da Terra pensavam que já existisse esses seres criados perfeitos. Porque eles já existiam seres perfeitos antes da nossa criação. É isso aí. Já existiam, porque eles se tornaram perfeitos, né? Eles Isso, não foram criados perfeitos. isso. Pode ser também que eles vêm de outro mundo mais evoluído, será? É isso que quer dizer. É isso que quer dizer, porque disse bem claro. Não pense que é só o mundo de vocês que existe. É. E aí, esses outros mundos podem ser muito mais antigos, pode ter sua evolução, e tem sua evolução, e deles se originaram espíritos que já estão no estado de perfeição. Muito bem. A próxima questão, eu vou até colocar ela aí na tela, mas eu penso que nós não vamos poder fazer ela porque o nosso tempo já está bem avançado, né? Nós não vamos conseguir. Ela é uma questão bastante longa, e a resposta, né, dela é bastante longa. Nós, então, não vamos conseguir concluir, sabe? Ela hoje. Então, só para nós conhecermos, nós vamos falar na próxima, então, reunião sobre demônios, sobre os demônios. Então, vem a explicação aqui de Kardec, né, e dos espíritos sobre o que são os demônios, essas crenças do demônio que existem. Então, ele faz uma dissertação mesmo, né, depois da pergunta aqui, assim, um pouco mais longa sobre essa questão. E é bom que a gente, se fosse possível, até estudar um pouquinho mais sobre os demônios para a gente trazer mais informação, porque tem muita coisa sobre isso aí, né? Nós, a sociedade humana, acho que nós damos muito valor para o demônio, né? A gente se ocupa muito com ele, né? O tempo todo. Então, na próxima reunião, a gente vai falar sobre ele, na questão 131, sobre demônios. E dá uma boa discussão, hein? Dá uma boa conversa, assim. Uma boa conversa. Talvez até bom dar uma olhadinha lá na Bíblia, né, nos anjos decaídos, na Gênesis. Na Gênesis tem bastante informação. Kardec faz uns comentários bem interessantes na Gênesis sobre esse título aí, Anjos e Demônios. Sobre demônios também, ele fala sobre a doutrina dos anjos decaídos, né? Lúcifer e tudo mais. Várias teorias que se criou em torno disso aí. Muito bem, então nós estamos encaminhando para o encerramento do nosso estudo dessa noite, e eu devolvo a palavra para o Orlando, que está dirigindo a nossa reunião nessa noite. Gratidão. Nós vamos, então, fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus. Eu imagino que a simplicidade é a coisa que é mais interessante na nossa reunião, né? Não tem nada assim de fora do comum, né? Nós fazemos a coisa com a alma, com o coração, né? Sempre pensando no nosso crescimento espiritual. É muito bom. Então, nós, neste momento,
Agradecemos a Deus, a Jesus, pela nossa reunião, pelas 36 aulas que nós já tivemos até agora do Livro do Espírito, chegando à questão 130, né? Pedimos também, neste momento, reservamos um momento para, primeiro, pensar com bastante carinho naquelas pessoas que sofrem, mas que sofrem de toda ordem, né? É sofrimento físico, que são as doenças, é sofrimento moral, é sofrimento da depressão, né? É sofrimento de deficiências físicas. O sofrimento é muito grande. Nós, muitas vezes, nos reclamamos da vida, que a vida é difícil, mas a gente esquece que milhares e milhares de pessoas gostariam de estarem nos nossos lugares. Porque, apesar da gente se sentir triste, a gente é sempre privilegiado. Privilegiado por ter amigos, por ter famílias adoráveis que sempre estão preocupados conosco. A gente é privilegiado por ter de tudo, não falta nada para nós. Aí, quando a gente tem que passar uma prova, a gente reclama. Graças a Deus, hoje eu já tenho um entendimento. A gente pode até ficar triste, aborrecido, mas nunca se rebelar ou se revoltar contra Deus. Porque Deus é o nosso Pai maior, Ele cuida de nós, está constantemente junto, trazendo para nós o limitivo e a paz. Então, nós não estamos pensando em nós neste momento, mas sim naquelas pessoas que morreram no terremoto, desencarnaram, né? Por aquelas pessoas que desencarnaram nas guerras, né? Uma grande guerra que está se travando entre dois países. E é muito triste porque a gente vê irmão matando irmão. Que coisa triste. Então, nós pedimos por aquelas pessoas, pelos dirigentes, pelos soldados, pelas famílias, aquelas que tiveram que abandonar o seu país. Afinal de contas, são muito sofrimento. E a dor também percorre os hospitais, pronto-socorro. Tem aqueles que ainda têm condição de se hospitalizar, né? E tem aqueles que nem condição de se hospitalizar tem. Se encontra ao abandono físico, ao abandono material aqui da Terra. Então, por essas pessoas que nós reservamos o momento de hoje, o encerramento para pedir por elas. Também, Senhor, que possam ser fluidificadas essas águas, transformando em remédio para as nossas enfermidades. Então, nós dizemos, Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação de toda ordem, dá luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
com Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. Queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Gratidão, gratidão a todos. Gostei do nosso estudo de hoje. Foi bom. Gostou? Também. Gostei muito. Senti a falta do André. O André, a Sheila não pôde participar também. Sheila.